A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de leitura bíblica. Estamos em 2 Samuel, capítulo 14, 15 e 16. Temos então aqui, nesse capítulo 14, a continuação das consequências do pecado de Davi. Vimos no capítulo anterior a espada a começar a ser uma realidade entre a família e a casa de Davi, com Absalão matando o seu meio-irmão por conta da violação a Tamar. E agora vemos como esse Absalão fugido da presença de Davi, porque ele tinha uma sentença, ele teria que ser morto por conta do pecado que ele provocou. Agora nós vemos Joabe a criar aqui uma artimanha para que ele voltasse à presença de Davi, para que ele voltasse para Jerusalém. Ele usa aqui uma mulher, inventa ali uma história, essa história que Davi se identifica com isso, então o coração de Davi amolece um pouco em relação a isso e manda chamar Absalão. Porém manda chamar Absalão, mas não deixa que Absalão veja o seu rosto. Mas depois, passado 2 anos, ele acaba por se encontrar com o seu pai. Davi acaba por se encontrar com Absalão, ou Absalão com Davi, e há ali uma reconciliação. No capítulo 15 temos então como que Absalão ele se rebela contra Davi. Ele vai ganhando a graça do povo, ele se põe ali entre o povo e o rei, ouvindo as causas do povo e dando um parecer favorável ao povo, porém sem poder de decisão, sem poder de julgar. E ele acaba dizendo aqui, olha, se eu fosse juiz, se eu fosse rei, né, eu julgaria as vossas causas de uma maneira favorável. Então ele acaba ganhando aqui alguns adeptos, muitas pessoas que acabam por gostar dele e segui-lo. Ele depois mente a Davi a dizer que vai a Hebron para adorar o Senhor, fez um voto, mas era mentira. O que ele vai é mandar uns espias a cada tribo de Israel a dizer que agora ele era o rei. Uma vez que ele já tinha bastante gente do seu lado, agora ele queria se levantar rei e usurpar o trono de Davi. Davi, ao saber disso, e uma vez que já tinha muita gente do lado de Absalão, ele foge de Jerusalém, ele foge da casa real, do palácio, e foge com a sua família, com os seus servos, algumas pessoas que o acompanham, que eram gentios, mas que juram fidelidade aqui a Davi. Até os sacerdotes o acompanharam, a Arca da Aliança, mas ele manda os sacerdotes para trás, para Jerusalém, para que eles pudessem também servir de alguma maneira como espiões aqui, pudessem passar a informação do que se passava no palácio para Davi. Temos aqui depois Davi se lamentando e chorando aqui a sua situação. Claro que ele sabia que tudo isso era uma consequência do pecado que ele tinha cometido. No capítulo 16 temos então aqui várias conspirações, muitas pessoas que se aproveitaram disso para criar vantagens. Temos aqui o servo de Mefibosete, que acaba por mentir ao dizer que Mefibosete agora estava do lado de Absalão. Isso ele faz para que Davi lhe restituísse as terras, todas as terras que eram de Saul, passassem agora para Mical, Ziba, que era o servo de Mefibosete. Temos aqui Simei, que vai amaldiçoando Davi, e Aitiofel, que era o avô de Batseba, que serve aqui como conselheiro de Absalão, e dá aqui um conselho a Absalão para que Absalão para que as pessoas vissem que verdadeiramente ele estava contra Davi, para que ele possuísse então as concubinas de Davi. E assim termina o capítulo 16. O texto que eu gostaria de destacar está no capítulo 16 também, que diz assim, no capítulo 16, versículo 12, diz: possivelmente olhará o Senhor para a minha aflição e me pagará o Senhor com bem pelas suas maldições hoje. Vemos aqui a Simei que ia amaldiçoando Davi e jogando pedras e humilhando Davi pelo caminho, pela sua fuga. E Davi entendia realmente que isso era algo que o Senhor estava a permitir, né? O Senhor, ele estava a permitir que Davi fosse humilhado, que Davi fosse publicamente ali insultado, e Davi sabia que isso era uma consequência do pecado, daquilo que ele tinha feito, e ele sabia que ele, ao se humilhar diante disso e ao buscar o Senhor podia mudar
a sua situação de maldição para a bênção. Isso eu penso como é tão importante para nós quando nós recebemos às vezes o castigo do Senhor, o Senhor nos repreende, o Senhor muitas das vezes por consequências dos nossos pecados, que nós pagamos essa consequência e às vezes sofremos com isso, mas o que há a fazer é aquilo que Davi fez, se humilhar diante de Deus e diante de tudo isso e pedir ao Senhor para transformar a nossa humilhação em bênção. A palavra do Senhor diz que o Senhor ama e corrige aquele que ama e açoita qualquer um que trata como filho. E nós às vezes no meio desses açoites, no meio dessas correções, a única coisa que temos que fazer é baixar a cabeça e pedir perdão ao Senhor e admitirmos que erramos e que o Senhor possa transformar esses açoites e essas correções em bênção para as nossas vidas. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.